Boa tarde a todos. É um enorme prazer estar aqui com vocês mais uma vez para nós darmos continuidade ao nosso estudo tratando da manutenção predial. Vou dar sequência, então, segundo a nossa aula. A nossa unidade 6, dando continuidade ao que a gente já viu, então, anteriormente, até no final da aula passada. Na aula passada, eu agrupei as deficiências, ou que eu chamo também de não conformidades, para efeito aqui do nosso estudo na nossa disciplina, em 3 categorias gerais. As deflexões, ou flechas, também chamadas de flechas, e outros tipos de deslocamentos excessivos que ocorrem em elementos construtivos convencionais, nas vigas, nas lajes, nos pilares de um pórtico, por exemplo. As fissuras e as trincas que se manifestam nos elementos estruturais de concreto, que é o nosso objetivo aqui nessa unidade 6, e a corrosão das armaduras, que eu vou aqui adentrar na aula de hoje bastante. Eu gostaria de ressaltar que estas deficiências podem ocorrer simultaneamente, mas aqui, para efeito de nosso estudo, eu separei para facilitar a compreensão desse assunto que está envolvido. Eu finalizei, aliás, a aula passada, falando das fissuras e trincas, as principais manifestações em elementos de concreto e os mecanismos de formação. Nesse sentido, eu vou dar continuidade na aula de hoje, falando principalmente da corrosão da armadura, como já aqui comentei, como sendo uma das principais deficiências que se manifestam nas estruturas de concreto armado. Bom, primeiro, vamos entender o fenômeno ou os fenômenos envolvidos na corrosão da armadura. Na maioria das vezes, a corrosão das armaduras é um fenômeno de natureza mais eletroquímica nas estruturas convencionais de concreto armado, nosso objetivo aqui na disciplina. A corrosão eletroquímica, ela implica na formação e movimento de partículas com carga elétrica e na existência de um eletrólito. Eletrólito como uma substância condutora iônica, em geral uma solução de água com ácidos ou bases. A pilha eletroquímica de corrosão que estou representando aqui nesse slide é o modelo que eu vou adotar também para representar esse fenômeno. Pode-se observar aqui nesse modelo que há uma zona anódica, à direita aqui na figura, vou apontar aqui com a setinha do mouse, onde se tem a oxidação e onde ocorrem as reações parciais de dissolução do metal, ou seja, a dissolução do aço. Pode-se observar também a zona catódica, vou apontar aqui com a setinha do mouse, onde ocorrem as reações parciais catódicas e onde são consumidos os elétrons gerados na região anódica. Nessa região catódica, a reação parcial consome água, oxigênio e consome aqui os elétrons que são gerados na zona anódica. Há uma ligação metálica entre o ânodo e o cátodo, e uma ligação externa caracterizada pela condução iônica por meio do eletrólito. Nesse caso, o eletrólito aqui presente nos poros do concreto. Entre as zonas anódica e catódica, há uma diferença de potencial. E o eletrólito desempenha uma função importante no processo de corrosão da armadura, porque uma maior presença de eletrólito permite a passagem de uma maior corrente iônica, o que acaba acelerando o processo de corrosão. Ou, ao contrário, uma menor presença de eletrólito aqui nos poros do concreto reduz o processo de corrosão devido ao aumento da resistividade elétrica desse sisteminha formado. Outro fator importante que interfere no processo de corrosão é a presença de oxigênio na zona catódica. A carência de oxigênio nessa zona leva a uma diminuição das reações de redução, o que, na verdade, controla a velocidade com que os elétrons são gerados na zona anódica e de uma certa forma, consumidos aqui na zona catódica. Consequentemente, a carência de oxigênio controla a velocidade de corrosão aqui na zona anódica. Nesse caso, aliás, esse tipo de controle é mais conhecido como controle catódico do processo de corrosão
pela carência de oxigênio. De modo simplificado, pode-se entender que não há corrosão da armadura em concretos secos devido à ausência de eletrólito. Ou seja, o processo de corrosão exige a presença de eletrólito nesses poros do concreto. E, por outro lado, também não há corrosão em concretos saturados, ou seja, com os poros todos preenchidos com água, por insuficiência do acesso ali de oxigênio. Tem que haver disponibilidade suficiente de oxigênio para que ocorra a reação na zona catódica e consuma esses elétrons que são gerados na zona anódica, naquele modelinho apresentado no slide anterior. No entanto, na prática, as nossas edificações convencionais apresentam as condições suficientes para o desenvolvimento da corrosão da armadura, ou seja, a porosidade, as dimensões, a distribuição dos poros e a quantidade de água presente no interior desses poros propiciam aquela formação da pilha de corrosão que eu modelei no slide anterior. De uma maneira geral, aliás, a corrosão em elementos para a construção civil pode ser classificada como generalizada, uniforme ou localizada, ou, aliás, irregular, desculpe, localizada, com formação de pit, com formação de fissuras. Esses são os 4 tipos básicos que se identifica ou se caracteriza a corrosão. Na corrosão aqui generalizada, a extensa deterioração, degradação na superfície do metal com perda de seção uniforme ou irregular. Já a corrosão localizada é caracterizada pela degradação de uma superfície limitada do metal, do aço, e tende a se aprofundar mais rápido do que a anterior, do que a generalizada aqui por comparação. Na corrosão por pits, os ataques ao metal eles são localizados, originados por ação de contaminantes. O mais comum são os íons cloreto, em pontos bastante específicos, mas em grande intensidade. E já na corrosão com fissuras, o vergalhão está ainda submetido a tensões importantes de tração. Nas armaduras para concreto armado das estruturas convencionais que a gente está aqui abordando, em geral, o que ocorre é a corrosão generalizada com uma perda regular de seção. E também ocorre a corrosão puntiforme ou a corrosão por pit. No primeiro caso, geralmente a corrosão está relacionada mais com a carbonatação do concreto que a gente vai ver aqui na aula de hoje. E no segundo caso, a corrosão está mais associada ao ataque das armaduras por íons cloreto, que a gente também vai aqui abordar na aula de hoje. Nas estruturas protendidas, pode ocorrer também, aliás, a corrosão sob tensão, em que a combinação das ações eletroquímicas com as mecânicas propiciam aí a ocorrência de fissuras no aço, caracterizada aí como a corrosão com fissuração. Bom, basicamente, o processo de corrosão das armaduras ela se dá devido à despassivação da armadura num primeiro momento, e então a formação de uma célula de corrosão que leva aí sim à propagação da corrosão. Eu vou aqui entender o termo passivação como sendo a condição em que o metal, ou em que o aço, aliás, está passivo ao processo de corrosão devido à formação de uma película protetora, que aliás é produto da própria corrosão, sobre a superfície do metal, sobre a superfície do aço. Há, na verdade, a formação de uma película fina de óxido que é estável, bastante aderente na superfície do metal. Essa película protetora é denominada de película passivante, ou mesmo de película também chamada de passivadora. E quanto à formação da célula de corrosão, como segunda fase do processo de corrosão, eu já aqui modelei no nosso slide anterior. Bom, eu vou aqui utilizar o modelo de vida útil associado ao fenômeno de corrosão proposto por Tult para expressar estas fases do processo de corrosão das armaduras. Nesse slide aqui, o modelo que eu estou utilizando, o modelo proposto por Tult, está ajustado com a introdução de uma fase aqui intermediária, ou a fase de despassivação, como a gente está
como eu estou aqui apontando e como vocês podem ver aqui nesse gráfico que eu vou adotar por esse modelinho que eu vou empregar aqui nessa nossa disciplina para poder fazer a explicação desse fenômeno. A fase de iniciação ela é caracterizada pela entrada de agentes agressivos, por exemplo, o gás carbônico, íons cloreto, sulfato, nitritos, gás sulfídrico, amônia, óxido de enxofre, até o momento no qual a armadura sofre, então, despassivação. Esta fase inicial ela depende fundamentalmente das características de agressividade do meio ao qual a estrutura ou os elementos da estrutura estão expostos. E também depende das características do concreto, da sua porosidade superficial, por exemplo, e também dos materiais que o compõem. Por exemplo, o tipo de cimento interfere de uma maneira bastante significativa. Já essa fase intermediária, aqui nesse modelinho ajustado que eu estou utilizando aqui na nossa disciplina, se refere à despassivação da armadura, em que há alterações eletroquímicas na superfície dos vergalhões, ou seja, nas barras de aço que compõem a nossa armadura, e que demanda um certo tempo para que o processo de corrosão possa ocorrer de maneira consistente. Com a despassivação, então, da armadura, há a fase de propagação da corrosão, até que a corrosão atinja um grau inaceitável e que impacta no desempenho funcional dos elementos de concreto armado, nos pilares, nas vigas ou nas lajes das nossas estruturas de concreto armado. Essa fase de propagação da corrosão, ela é caracterizada pelo desenvolvimento das reações de corrosão, que são reações mais ou menos rápidas, em função de fatores que interferem nessa velocidade da reação de corrosão. Como, por exemplo, eu vou falar nos próximos slides, a disponibilidade de oxigênio, a resistividade elétrica do meio ou do concreto, a temperatura, entre outros fatores que são ali preponderantes nesse nosso fenômeno que eu estou tentando aqui representar. Bom, nos concretos, o pH está em torno de 12,7 a 13,8, ou seja, altamente alcalino, devido principalmente ao hidróxido de cálcio. Com a entrada do gás carbônico nos poros do concreto, ocorre principalmente a reação química de carbonatação do hidróxido de cálcio, em meio essencialmente aquoso. Como demonstrado aqui nesta reação simplificada, nesse nosso slide aqui na nossa disciplina, que gera carbonato de cálcio mais água, diminuindo a alcalinidade do concreto para valores menores do que 9. Assim, o metal sai então da condição de passivação, ou seja, de um pH num local com pH bastante elevado, alta alcalinidade, e passa para a condição então de corrosão. Essa carbonatação ela pode ocorrer também com outros elementos alcalinos, como o hidróxido de sódio e também o hidróxido de potássio. Portanto, o gás carbônico presente na atmosfera adentra no concreto para reagir quimicamente com hidróxido de cálcio e outros álcalis que estiverem presentes, como eu tento representar aqui no esquema à esquerda aqui desse slide que eu estou utilizando na nossa aula. O gás carbônico ele penetra por difusão gasosa na fase aquosa dos poros do concreto, mas, aliás, se os poros estiverem saturados ou cheios de água, essa difusão é bastante desprezível. E se estão secos, aliás, falta água ou faltará água para que as reações de carbonatação também ocorram. É importante ressaltar, aliás, que o processo de carbonatação ocorre, obviamente, do exterior para o interior, criando então uma frente carbonatada e uma zona onde ainda não houve carbonatação, com então os níveis de pH bastante elevados ou ainda de alta alcalinidade. Como também estou tentando representar aqui nesse modelinho no nosso slide aqui da disciplina de hoje, da nossa aula aqui de hoje. Portanto, a gente tem uma frente de carbonatação e uma medida de profundidade de carbonatação que normalmente a gente expressa em milímetros. E quando essa frente de carbonatação atinge a armadura, então considera-se que o período de iniciação da corrosão ela foi completado ou está completado.
É possível, aliás, identificar e até medir essa frente de carbonatação, utilizando, por exemplo, um reagente químico, indicador de pH, aliás, um indicador químico de pH, que na prática nós utilizamos a fenolftaleína em solução, em torno de 1% de fenolftaleína, diluída em torno de 49% de álcool e mais 50% de água. Que, aliás, é fácil de encontrar no mercado, nas lojas que vendem produtos químicos, um produto relativamente barato e um ensaio relativamente fácil para ser realizado. Como eu tento aqui demonstrar nessa foto maior, em que se é lançada a solução de fenolftaleína sobre aqui uma superfície rompida de um corpo de prova de concreto para fazer uma demonstração aqui nessa foto, nessa nossa aula de hoje. Você pode observar aqui uma mancha de cor vermelho-carmim no centro do corpo de prova, que eu estou aqui indicando com a setinha do mouse, que indica, na verdade, a região com um pH maior do que 9,5. Nas outras regiões, nas demais regiões dessa seção aqui do corpo de prova, a gente constata que não há mudança de cor. Portanto, nessa região, o pH é menor do que 9,5, o que indica a região, então, carbonatada. Facilmente identificado, então, a frente de carbonatação. Nessa região carbonatada, se ali tivesse posicionada uma barra de armadura, haveria, então, aqui a despassivação do aço. É interessante, aliás, ressaltar que a carbonatação ela não diminui a resistência à compressão do concreto. Na verdade, a carbonatação até aumenta a resistência superficial do concreto e chega a interferir nos ensaios com o esclerômetro empregado para medição da dureza superficial do concreto, como eu vou também citar na aula nossa de hoje aqui. É possível, aliás, modelar fisicamente a frente de carbonatação, como eu tento representar nesse nosso slide. É possível expressar esse fenômeno por meio de uma equação, como aqui aponto, que de uma certa forma está representada pela profundidade, a letrinha aqui x, a profundidade de carbonatação, normalmente expressa em milímetro, uma constante do concreto, a constante K, em relação à raiz do tempo. Esse tempo é normalmente expresso em anos. Então é possível estimar o desempenho do concreto quanto à velocidade do avanço da carbonatação. K é menor ou igual a 3, quando K menor ou igual a 3 indica um concreto durável, com o FCK normalmente elevado acima de 35 MPa, entendendo, aliás, um concreto com menor porosidade. Ou quando K, ou essa constante, é maior ou igual a 6, indica para nós um concreto de uma certa forma deficiente nesse aspecto, ou um concreto de baixa resistência à compressão, ou ainda, aliás, um concreto muito poroso. Do ponto de vista de durabilidade relacionado à corrosão da armadura nas nossas estruturas de concreto armado, é possível entender que, além da importância de se produzir um concreto bem compacto ou bem compactado, com baixa porosidade e que resulta numa resistência à compressão maior, a espessura da camada de concreto que protege e envolve a armadura é também fundamental para que se possa atingir a vida útil projetada para a nossa estrutura. Para ilustrar o que eu estou aqui comentando, eu vou utilizar o gráfico nesse nosso slide, que correlaciona a idade da estrutura em anos, a classe, cada uma dessas retas, como a classe de resistência à compressão, C10 até C50, e a espessura mínima, aqui indicada no eixo Y, do cobrimento do concreto da barra ou da armadura mais exposta, medida aqui em centímetros. Nesse caso, a condição de exposição se refere aos elementos de concreto armado que estão expostos às intempéries. Por exemplo, para uma vida útil projetada de 50 anos, a vida útil de projeto se refere aqui, vou denominar como o período desde a execução até o momento em que a frente de carbonatação alcança ou atinge a armadura. Para uma vida útil de 50 anos, para uma vida útil projetada de 50 anos, e um concreto com classe de resistência 30 megapascal, a espessura mínima para que a gente possa executar, ou a espessura mínima dessa camada de concreto deve ser
de aproximadamente 2,5 centímetros. Eu estou tirando aqui a expressão dessa nossa relação, ou desse nosso gráfico que eu estou utilizando aqui na disciplina. Se trabalha, aliás, com concreto com resistência menor, a espessura deve ser, obviamente, ou seja, bem maior. Aqui eu coloco exemplos em que se tem como característica principal a ocorrência de corrosão generalizada nas armaduras, tanto aqui em pilares, aliás, em que se manifestou em grande altura, como aqui em vigas, num pavimento térreo, ou como eu estou apontando aqui em lajes de uma edificação, assim como nos pilares de uma edificação habitacional. As características em comum aqui destas figuras que eu estou adotando é o pequeno cobrimento. Mesmo nesta imagem aqui de cima, em que havia plaquinhas cerâmicas ou pastilhas cerâmicas protegendo, essa edificação, aliás, ela tinha 34 anos quando foi feita a vistoria, mesmo protegendo contra a entrada principalmente do gás carbônico, houve carbonatação, a espessura era bem pequena e houve corrosão aqui generalizada destas armaduras, desses vergalhões longitudinais aqui desse pilar. Um pilar é importante, aliás, nessa edificação aqui que está sendo utilizada como exemplo, né? Bom, outro processo importante que provoca a despassivação da armadura, falei antes da carbonatação, vou falar agora da penetração dos íons cloretos como um agente agressivo capaz de também desencadear a corrosão das armaduras. Os íons cloretos, ou os íons cloretos, eles penetram nos poros do concreto, combinado com a água e o oxigênio, e desestabilizam pontualmente a película passivante da armadura, propiciando a instalação do processo de corrosão pontual, ou também denominado por PITs. Os íons cloreto podem estar presentes no ambiente, por exemplo, na maresia, ou também chamado de névoa salina, no contato direto com a água do mar, em alguns processos industriais, ou podem ainda ser incorporados na massa de concreto quando nós utilizamos, por exemplo, um aditivo acelerador de pega à base de cloreto de cálcio, em que se tem, aliás, o enrijecimento em torno de, no máximo, 5 minutos. O processo, aliás, de despassivação por cloretos ainda não é totalmente esclarecido, tendo algumas teorias que possam explicar, mas o que se sabe é que os íons cloretos não são consumidos na reação e que é necessário que estejam em quantidade suficiente para que possa, então, desencadear o processo corrosivo. Também conhecido como um limite crítico de cloretos e que, aliás, está estabelecido na nossa norma técnica brasileira, a nossa NBR 12655 de 2006, que eu vou aqui utilizar como referência nesse slide. O limite aceitável no Brasil, como está aqui estabelecido nessa NBR 12655 de 2006, de acordo com essa tabelinha que aqui eu estou extraindo e inserindo, conta com, no máximo, 0,05% em relação à massa de cimento, é sempre assim que a gente identifica, para o concreto protendido. E, no máximo, 0,15% para os concretos expostos à classe de agressividade 3 e 4, que eu já identifiquei quais seriam essas classes de agressividade ambiental na aula anterior. No máximo de 0,3% para a classe de agressividade ambiental 2, e é aceitável até 0,4% para a classe de agressividade 1. Aqui eu coloco exemplo exemplos, são 3 figurinhas, de corrosão em armaduras devido à presença de íons cloreto muito comuns, aliás, nas regiões litorâneas, que são essas 3 imagens que são aqui colocadas para tentar demonstrar esta atividade de íons cloreto, levando à corrosão dessas armaduras nestas peças de concreto armado, né? Armaduras, aliás, bem próximas às regiões de respingos de maré, onde a intensidade de corrosão se dá, aliás, em até maior intensidade em comparação a peças que estão um pouco mais distantes destas zonas. Bom, como eu já apresentei,
a fase de iniciação da corrosão é caracterizada principalmente pela entrada e transporte de agentes agressivos pelo interior dos poros de concreto, de maneira a desencadear os processos de corrosão, especialmente o gás carbônico e os íons, aqui, como eu havia comentado, os íons cloreto. Assim, os principais fatores que interferem na fase de iniciação da corrosão, ou seja, os fatores que impactam no maior ou menor tempo demandado para a iniciação da corrosão, estão relacionados com a concentração desses agentes agressivos, com as características do concreto e também com a interação entre o ambiente e a estrutura de concreto. Em relação à concentração de agente agressivo no ambiente em que a estrutura e suas partes estão expostos, quanto maior a concentração, por exemplo, de gás carbônico no ambiente, como eu estou aqui utilizando esse gráfico para representar, maior o coeficiente de carbonatação, expresso também aqui nesse gráfico em milímetros por semana. Nesse gráfico, aliás, a gente pode observar a correlação, então, entre a concentração maior de gás carbônico no ambiente e o coeficiente de carbonatação aqui expresso em milímetro por semana. Para qualquer relação, aliás, água-cimento, quanto maior a concentração de gás carbônico no ambiente, maior é o coeficiente de carbonatação. Consequentemente, menor é o tempo demandado para a frente de carbonatação atingir a armadura, ou seja, menor é a vida útil da estrutura ou dos elementos que compõem essa estrutura. Aproveitando esse gráfico que eu estou aqui utilizando, se empregar concretos com estrutura, se eu utilizar concretos com maior relação água-cimento, nesse gráfico passando de 0,5 para 0,7, ou seja, de um modo simplificado, significando um concreto mais poroso, ou seja, adicionei mais água no concreto por algum motivo, para uma mesma concentração de gás carbônico no ambiente, o coeficiente de carbonatação é sempre maior. Portanto, em atmosferas poluídas, com concentração maior de gás carbônico, aí eu vou citar as nossas grandes cidades, ou mesmo nas nossas grandes cidades, aquelas ruas com maior concentração de veículos e, portanto, com maior concentração de gás carbônico, eu vou precisar de peças estruturais com concretos produzidos com uma menor relação água-cimento, para que eu possa garantir que eu vá atingir principalmente a vida útil de projeto conforme foi estabelecido. Aliás, isso também quer dizer que um projeto concebido para uma determinada região não é adequado para que a gente possa adotá-lo, construí-lo em regiões ou em condições ambientais diferentes daquela em que a gente inicialmente projetou. Bom, outro fator importante que interfere na fase de iniciação da corrosão da armadura é a característica da matriz do concreto e os aspectos principalmente ligados à porosidade do concreto. No slide anterior eu discuti de certa forma a influência da relação água-cimento no coeficiente de carbonatação, ou seja, o efeito direto da porosidade na velocidade de transporte dos agentes agressivos para o interior do concreto. Da mesma forma, aqui o potencial alcalino devido ao tipo de cimento também vai impactar na velocidade da fase de iniciação de corrosão. Ou seja, concretos com maior potencial alcalino, eles demandam maior tempo para que a frente de carbonatação alcance ou atinja a armadura. O gráfico à esquerda, como eu estou aqui apontando, ele mostra a comparação entre utilizar o cimento o CP5 e utilizar o cimento CP4. Para uma mesma data de observação, e aqui eu vou tomar por simplificação, por exemplo, 500 dias de idade, a profundidade de carbonatação, e eu vou demonstrar aqui no eixo Y, para um concreto produzido com o CP5, aliás, está demonstrado aqui numa curva vermelha, que se refere à relação ao cimento 0,5, a profundidade que se atinge de carbonatação, ela chega a em torno de 2, nesse caso aqui, milímetros, que aliás é bem menor que se eu comparar para a mesma relação ao cimento, porém com o CP4,
que atinge uma profundidade maior, de aproximadamente, então, 4 milímetros. Também, aliás, com relação ao teor de íons cloretos, e aqui eu vou utilizar, então, o gráfico da direita do nosso slide, para o mesmo período de observação, aí eu posso utilizar um desses... vou utilizar esse gráfico aqui nosso à direita, para o mesmo período de observação, há uma certa profundidade, e aqui está expresso a profundidade em centímetros. A face, em relação à face externa do concreto, o teor de cloretos é maior quanto maior é a relação água-cimento, ou seja, quanto maior a porosidade. Vou utilizar como exemplo, então, para uma profundidade de 2 centímetros, por exemplo, o teor de íons cloretos para um concreto com uma relação água-cimento de 0,4 é de aproximadamente 0,25%. E para um concreto com uma relação água-cimento 0,75, vou utilizar aqui a última curva, o teor de íons cloretos presente é próximo até de 1,5%. Ou seja, também se observa aqui o efeito direto da porosidade na velocidade de transporte desses íons no interior, aliás, da massa de concreto. Outro fator também relevante trata do efeito das condições da interação entre o ambiente e a estrutura de concreto armado, ou como a estrutura reage, aliás, às condições ambientais. Por exemplo, as condições da umidade relativa do ambiente interferem nas condições de umidade na rede porosa da matriz de concreto, como eu tento expressar aqui no gráfico à esquerda do nosso slide. A umidade relativa do ambiente entre 50% a 80% é a condição, aliás, mais favorável para desenvolver a carbonatação, como já discuti nos slides anteriores aqui da aula de hoje. E ambientes secos tornam os concretos mais secos. E ao contrário também, ambientes muito úmidos, ou seja, com maior vapor de água, leva aos concretos com maior teor de água nos seus poros. Quando os poros do concreto, então, estão secos, o gás carbônico penetra no concreto. Mas a carbonatação, na verdade, ela não ocorre devido à falta de água necessária para que ocorra, então, esse efeito, ou esse fenômeno de carbonatação. Por outro lado, quando os poros estão cheios de água, a difusão do gás carbônico tem velocidade, aliás, muito baixa, o que também impede que ocorra o fenômeno da carbonatação. Assim, em ambientes com baixo ou elevado índice de umidade relativa, contribui para uma baixa velocidade, então, de carbonatação e, portanto, para um maior período de iniciação da corrosão. Na região de Londrina, vou utilizar aqui para exemplificar, a umidade relativa do ar está normalmente nessa faixa, entre 40% a 70%, aliás, na maioria dos dias do ano. Portanto, em condições muito propícias para o desenvolvimento da carbonatação no concreto, com maior velocidade da frente de carbonatação e, portanto, uma menor vida útil em função da interação entre o ambiente e os elementos da estrutura de concreto armado. Para o caso dos cloretos, obviamente que em estruturas de concreto próxima ao respingo da maré, o teor de cloretos presente no concreto, obviamente, é maior. No gráfico da esquerda aqui desse slide, para uma mesma profundidade em relação à face externa do concreto, o teor de cloretos é maior para o concreto mantido submerso em água marinha. Se eu comparar com outro elemento, ou com uma outra estrutura exposta ao ambiente de atmosfera próxima ao mar, distante também do respingo da maré. Isso implica na maior ou menor velocidade do período de iniciação da corrosão. Bom, quanto à fase de propagação da corrosão, logo após, então, a despassivação, os fatores mais importantes que influenciam a taxa de crescimento da corrosão são a umidade no interior do concreto, a temperatura e a disponibilidade aqui de oxigênio. Vou utilizar novamente o gráfico que eu já apresentei nos slides anteriores. Nessa fase de propagação da corrosão é que se constatam as falhas até atingir níveis insatisfatórios de desempenho funcional dos elementos que compõem a nossa estrutura de concreto armado.
Na fase de intensificação da corrosão, ou como denominei de fase de propagação da corrosão, os fatores mais relevantes que interferem na velocidade da corrosão são a umidade, a temperatura e a formação de macromoléculas de corrosão. Com relação à água, a água presente no interior dos poros do concreto, ela interfere na taxa de crescimento da corrosão. Quando os poros do concreto, e já falei isso nos slides anteriores, eles estão secos, o concreto ele possui alta resistividade elétrica, ou seja, não permite a mobilidade de íons, inibindo então a velocidade de propagação da corrosão ou a taxa de corrosão. Ao contrário, quando os poros do concreto eles estão saturados de água, a resistividade elétrica é muito baixa, o que favorece então a mobilidade de íons e o aumento da taxa então da corrosão. No entanto, quando os poros estão saturados de água, o oxigênio encontra, aliás, grande dificuldade para chegar ou para atingir até a armadura na zona catódica. Então, a taxa de corrosão é, nesse caso, bastante baixa. A velocidade ou a taxa de corrosão máxima ocorre para concretos com teores que eu vou identificar como muito alto de umidade nos poros, mas desde que estes poros eles não estejam totalmente preenchidos com água, ou seja, que esses poros não estejam saturados. Nessa condição, aliás, a resistividade é baixa e chega então uma quantidade suficiente de oxigênio lá na zona catódica para permitir então o processo de corrosão. Quanto ao efeito da temperatura que eu havia aqui apontado, em ambientes com temperaturas mais baixas, pode acontecer, aliás, a condensação de água no interior do concreto, o que leva ao aumento da umidade nos poros do concreto, com aumento então da taxa de corrosão. A velocidade de corrosão aumenta, nesse caso, 2 vezes mais a cada aumento da temperatura em torno de 20 graus Celsius. E esse efeito é mais acentuado quando se tem ambientes de alta umidade relativa. Portanto, gostaria aqui de ressaltar que em ambientes muito úmidos e quentes, a taxa de corrosão é sempre maior, ou seja, a vida útil da estrutura de concreto tende, nesses casos, a ser sempre menor. Outros fatores aqui também importantes, como estou apontando, são aqueles que levam à formação do que a gente normalmente identifica como sendo macrocélulas de corrosão. Devido à diferença de pH, ou seja, concretos ou qualquer outros materiais com pH diferente, leva à formação dessas macrocélulas, essas macrocélulas de corrosão. Por esse motivo, aliás, às vezes, ocorre de se empregar um material ou um concreto para se fazer uma certa reparação de uma peça de concreto, mas cujo processo de corrosão vem se manifestar novamente, rapidamente, numa região mais próxima. Outro fator, outro efeito, diz respeito aqui à presença de fissura nas peças de concreto. Ou seja, as fissuras que permitem a entrada direta, então, desses agentes agressivos, como o gás carbônico e os íons cloreto, que eu aqui estou comentando. Ou também a areação diferencial, a aeração diferencial. A diferença, aliás, de concentração de oxigênio numa região em relação à outra leva a essa formação também dessas que eu identifiquei como sendo macrocélulas de corrosão. Por exemplo, nas zonas mais porosas das peças de concreto, em relação às zonas mais compactas da peça de concreto, ou seja, zonas aeradas de maneira diferenciada. E também pela formação das pilhas galvânicas, nesse caso, quando há contato da armadura com outras peças ou com outras estruturas metálicas. Bom, em síntese, do ponto de vista da passivação da armadura, o concreto protege a armadura de 2 maneiras. Como proteção física, separando então o aço do concreto do contato direto com o meio externo, e também como uma proteção química, em que se forma uma película passivante ou passivadora que vai então envolver o aço, como eu aqui até já modelei. De acordo com a nossa NBR 6118 de 2014,
a durabilidade é altamente dependente das características do concreto e da espessura e qualidade do concreto do cobrimento da armadura. Portanto, são estabelecidos nessa norma requisitos mínimos para que o concreto, visando atingir, possa, aliás, atingir a vida útil que foi estabelecida em projeto. Vou aqui utilizar novamente, inserir novamente as classes de agressividade ambiental que estão estabelecidas lá na NBR 6118 de 2004, da versão de 2004. Lembrando que as classes de agressividade ambiental estão estabelecidas, como já apresentei, e que aqui novamente coloco, para projeto de estrutura de concreto armado. A agressividade do meio ambiente está relacionada às condições físicas e químicas que atuam nas estruturas de concreto armado, independente, aliás, das ações mecânicas, das variações volumétricas de origem térmica, da retração hidráulica e de outros, aliás, efeitos que são previstos até na elaboração dos nossos projetos. Temos aí, então, definido, como já apresentei, as 4 classes de agressividade ambiental. CAA1, classe de agressividade ambiental 1, classe de agressividade ambiental 2, 3 e 4, ordenadas da mais fraca até a mais forte, de acordo com o risco de deterioração ou degradação da estrutura entre insignificante ou até elevado. Aliás, vou usar aqui como exemplo na região que eu trabalho, na região de Londrina, em que nós geralmente adotamos para as estruturas convencionais a classe de agressividade 2, ou seja, aqui moderada, representando o tipo urbano e aqui com um risco pequeno de degradação da estrutura de concreto armado. Essa mesma norma, aliás, ela estabelece, por essa razão, o cobrimento mínimo para cada condição destas exposições da estrutura de concreto armado. A tabela aqui que eu estou inserindo, eu extraí da própria NBR 6118, que é a norma que trata da elaboração de projetos de concreto armado, que estabelece, aliás, o cobrimento nominal para cada classe de agressividade ambiental a que está exposta a estrutura ou o elemento dessa estrutura em concreto armado. O cobrimento da armadura é a espessura de concreto responsável pela proteção da armadura dos nossos elementos estruturais, que é medido, e eu vou tentar utilizar como representação essa seção aqui transversal, de um pilar, de uma viga, como queira, é medido da face externa da barra de armadura, geralmente aqui um estribo, e se estende até a face do elemento estrutural, de uma viga, de um pilar, de uma laje, que está, aliás, em contato com o meio ambiente. Para a classe de agressividade CA2, eu utilizei como exemplo a minha região aqui no norte do Paraná, para as edificações convencionais, o cobrimento nominal para as lajes deve ser maior do que 25 milímetros, vou tomar aqui como exemplo, e para as vigas e pilares deve ser maior do que 30 milímetros, em função dos efeitos ou dos fenômenos que a gente já apresentou aqui na aula de hoje. Vou aqui expressar, aliás, vou aqui colocar exemplos de como se pode executar facilmente esse cobrimento da armadura em obra, com o emprego do que a gente tem hoje de vários tipos desses espaçadores plásticos, de várias configurações, de várias disposições para vários usos, como para as armaduras de lajes, como para posicionamento aqui em armaduras de pilares, para que se possa manter esse cobrimento necessário, para que se possa garantir a durabilidade, para que se possa garantir a espessura, para que se possa alcançar, aliás, a vida útil de projeto, né? Bom, levando em conta que a durabilidade é dependente também das características e da qualidade do concreto, a própria NBR 6118, que eu estou utilizando bastante aqui na nossa disciplina como referência, ela estabelece os requisitos mínimos da classe de resistência e da relação agrupamento para o concreto em função da classe de agressividade ambiental,
como está demonstrado nessa tabelinha que eu extraí da própria norma, que eu estou inserindo aqui nesse nosso slide. Para a situação em que, obviamente, a gente não tem ensaios comprobatórios de desempenho quanto à durabilidade da estrutura frente ao tipo e ao nível de agressividade previsto, obviamente, em projeto, né? Por exemplo, para a classe de agressividade ambiental 2, eu vou tomar como exemplo também, novamente, a minha região, a relação água-cimento em massa deve ser menor do que 0,60 aqui como estabelecido, e a classe de resistência do concreto deve ser maior do que a classe C25, ou seja, com FCK maior do que 25 megapascal. E levando em conta ainda que o consumo mínimo de cimento Portland, uma vez que atualmente é possível nós produzirmos concretos resistentes, mas com baixo consumo de cimento e, portanto, concretos menos duráveis. Uma outra norma que eu vou usar como referência, a 12655 de 2006, que aliás trata do preparo, do controle e do recebimento do concreto, ela estabelece que para concretos expostos essa classe de agressividade ambiental 2, o consumo mínimo de cimento deve ser maior do que 280 quilos por metro cúbico de concreto produzido, né? De todo exposto, de tudo que eu, aliás, discuti aqui nessa aula de hoje, muitas vezes, aliás, eu empreguei o termo vida útil ou vida útil de projeto para me referenciar a uma estrutura de concreto armado. Aliás, esse assunto sobre vida útil eu abordei na nossa primeira aula, quando eu conceituei desempenho e também conceituei vida útil de elementos ou sistemas construtivos. Baseado na corrosão da armadura, como a gente está aqui estudando na aula de hoje, a vida útil está representada também nesse gráfico, em que eu tenho a relação do tempo com o desempenho, e uma curva aqui expressa por estas linhas em vermelho, que eu tento demonstrar a perda do desempenho funcional, então, ao longo do tempo. Os modos de falha, aliás, estão aqui indicados, diz respeito à corrosão e são, aliás, evolutivos, são fenômenos evolutivos. Iniciando, então, pela entrada dos agentes agressivos, então a despassivação da armadura, como aqui estou apontando nesse nosso diagrama, a ocorrência, então, de manchas de corrosão sobre a superfície da peça de concreto, a presença de fissuras devido às forças de expansão dos produtos da corrosão, a ocorrência de lascamentos e destacamentos de partes da peça de concreto em função, então, dessa corrosão generalizada, e, finalmente, a redução da seção dos vergalhões e a perda, aliás, da aderência entre o aço e o concreto. Nesse caso, tratando da corrosão da armadura, a vida útil de projeto, a VUP, é entendida como o período de tempo entre a data de execução da peça de concreto, eu vou chamar aqui de data zero ou momento zero, e o momento da despassivação das nossas armaduras, como eu já conceituei aqui na aula de hoje. Nessa aula, aliás, eu identifiquei como sendo a fase de iniciação da corrosão. No gráfico está indicado pelo limite mínimo de desempenho aqui do projeto, e que nas edificações, aliás, habitacionais, deve ser maior do que 50 anos se nós levarmos em conta o que está estabelecido ali na norma de desempenho de edificações habitacionais, a famosa NBR 15575 de 2013. Ou seja, a partir da despassivação das armaduras, como já vimos aqui na aula de hoje, instala-se o processo de corrosão. Então, passa-se a fase de propagação da corrosão das armaduras, e aí se observa esses modos de falhas bastante característicos que eu tentei aqui expressar. Como nesse exemplo, em que eu tento mostrar, bastante didático, os vários modos de falhas em que eu tenho a ocorrência de fissuras ou trincas,
em que eu tenho lascamentos ou destacamentos da proteção da camada de concreto, em que se tem corrosão generalizada aqui da armadura longitudinal ou da armadura transversal, aqui os estribos que estão demonstrados. Relembrando, aliás, que vida útil de projeto é alcançada antes do que a gente está vendo nessa foto. Essa é uma situação bastante comprometida. Ou seja, a vida útil de projeto é atingida quando ocorrer a despassivação da armadura, como já bem conceituamos aqui, né? Bom, compreendidos então os principais mecanismos que levam à formação das deficiências ou das não conformidades nos elementos de concreto armado de uma edificação, como apresentei ao longo da disciplina, nós vamos então conhecer, ou eu vou apresentar aqui, os principais métodos, técnicas e equipamentos mais empregados a fim de que possamos detectar essas deficiências ou essas não conformidades. Nesse caso, eu vou tratar de apresentar métodos, vou tratar de apresentar técnicas e equipamentos para medição de deflexões, para medição de fissuras e também para a detecção da corrosão de armadura, em relação, obviamente, às manifestações patológicas mais comuns nas nossas edificações, né? Bom, com relação às deflexões ou também flechas, ou outros tipos de deslocamentos dos elementos estruturais de concreto armado, os equipamentos disponíveis e empregados são geralmente de baixa complexidade e de facilidade de utilização. Nós vamos utilizar, ou seja, nós vamos empregar para medir flechas, e medir flechas em pequenos vãos, como, por exemplo, linha e régua, uma régua milimetrada ou uma trena, como é o que eu mostro nessa figura que eu estou apontando aqui com a setinha do mouse. Ou para vãos maiores, aí uma melhor precisão, aí sim eu vou usar um nível óptico. Ou para medir outros tipos de deslocamentos, para obras baixas, posso usar um prumo de face, e aí usar uma trena, uma régua milimetrada, para que eu possa fazer essa medição. Eu estou usando aqui como exemplo essa figurinha também ao lado. Ou em obras altas, e aí com maior necessidade de precisão, aí sim, obviamente, eu vou partir para empregar equipamentos ópticos de precisão, né? Hoje a gente, aliás, tem à disposição uma série de equipamentos a laser que são relativamente baratos, que são possíveis de serem adquiridos, de serem comprados, são fáceis de serem encontrados e com uma precisão bastante elevada. Há uma série, aliás, desses equipamentos a laser para medição e marcação de nível e prumo, que pode, aliás, nos ajudar muito no nosso trabalho em manutenção predial. Nesse slide eu coloco alguns desses equipamentos para que nós possamos determinar o nível e possamos determinar o prumo, esse equipamento iLaser, que nos dá essa facilidade para que nós possamos trabalhar e aí identificar, fazer medições, para que possamos então fazer intervenções mais corretas em relação à manutenção predial. Com relação às fissuras e trincas nas edificações, nós medimos fissuras e trincas nos elementos estruturais a fim de que nós possamos identificar se as fissuras são ativas ou inativas, para saber, aliás, qual o tipo de intervenção mais correta que será ali executado, planejado e programado, para medir e monitorar a abertura dessas fissuras, ou seja, acompanhar a evolução da abertura dessas fissuras e também para monitorar o movimento relativo das partes de um elemento fissurado, de uma peça fissurada ou uma peça trincada. Bom, para verificar se a fissura ou trinca é ativa ou inativa, geralmente nós empregamos selos de gesso ou ainda a colagem de placas de gesso ou de vidro. Aqui nessa figurinha maior eu estou usando para me referenciar um exemplo de uma placa de vidro colada para representar ou para se verificar a atividade dessa trinca aqui representada como num elemento estrutural, né?
Além disso, pode ser utilizado outros equipamentos, outros mecanismos, para que a gente possa verificar se essa trinca, é uma abertura bastante grande, ela é ativa ou inativa. O que é importante, aliás, é que este é um procedimento bastante grosseiro, e ele não serve para que possamos monitorar a evolução da abertura das fissuras ou das trincas. Há outras técnicas, como representadas na figura abaixo, com a colagem de placas de vidro ou com outro material, em que se possa fazer marcação como traços de referência, como aqui estou apontando pela setinha do mouse, para que nós possamos, então, identificar a movimentação das partes da edificação e, consequentemente, se isso acontecer, o desalinhamento dessas referências ou desses traços de referências que aqui nós utilizamos como um instrumento de medida, né? A medição, aliás, mais precisa das aberturas de fissuras e, principalmente, o acompanhamento da evolução da abertura é realizada geralmente com o uso de fissurômetros, como eu estou mostrando aqui nesse slide a partir dessas fissuras que estão aqui inseridas. Para empregar, nós dispomos de fissurômetros impressos, também chamados de fissurômetros comparadores, como aqui estou indicando como exemplo com a setinha do mouse. Os fissurômetros com maior precisão e até um medidor óptico com lente para uma medição de abertura de fissura. A diferença fundamentalmente entre esses equipamentos é a precisão na medida com que você quer realizar. O equipamento, aliás, menos preciso deles é o fissurômetro aqui comparador, mas utilizá-lo, ou seja, seu uso já é suficiente para que a gente possa realizar trabalhos, claro que desde que não sejam muito complexos. O fissurômetro comparador ele consiste numa folha plástica, como dá para se notar aqui na nossa figurinha, ou nessa nossa imagem que está sendo colocada, em que se tem impresso traços com espessuras que são previamente identificadas. Assim se faz a medição da abertura. Eu estou usando aqui o fissurômetro aplicado sobre uma fissura para fazer a medição por comparação com os traços de referência que estão aqui marcados nesse fissurômetro. Outro modelo é o fissurômetro, e aqui vou indicar, composto por duas partes transparentes de plástico, a parte A e a parte B, que se encaixam. A parte A se insere na parte B. Na parte A desse fissurômetro tem impresso dois traços de referência perpendiculares, e na parte B tem impresso um reticulado graduado de 0,5 milímetros. Quando inserida a parte A nessa parte B, o fissurômetro sobrepõe esses traços de referência perpendiculares com os traços reticulados, que ficam então aqui centralizados. As duas partes, então, elas são coladas, uma de cada lado da fissura, e aí eu posso usar uma cola de contato, posso usar uma fita dupla face, ou até mesmo uma bucha e parafuso pequeno para fazer essa fixação. O medidor aqui óptico, nessas duas imagens aqui inferiores, possui, na verdade, uma lente de aumento graduada que permite que possamos fazer a medição com precisão de até 0,02 milímetros. Aliás, uma pequena lanterna que é acoplada e é alimentada, aliás, por uma pilha pequena, que facilita essa nossa medição, porque geralmente a gente chega bastante próximo da fissura para que a gente possa fazer essa medição. Aliás, uma série de outros equipamentos disponíveis no mercado para que a gente possa fazer a medição de abertura de fissura com maior, aliás, precisão na medida, como os extensômetros mecânicos ou os extensômetros elétricos, que também permite com facilidade a coleta contínua de dados, ou aquisição contínua de dados. Mas, para efeito de se investigar as edificações das estruturas convencionais, ou seja, para efeito de nós tratarmos da medição dessas fissuras de edificações convencionais, esses fissurômetros, como aqui já apresentei, ou esses equipamentos simples, como aqui apresentei,
relativamente baratos, são o que nós mais utilizamos, são suficientes para o fim que a gente deseja. Em alguns casos, é necessário a medição da movimentação relativa entre trechos de um elemento. Para isso, são colados, ou são fixados, aliás, pinos de aço em 3 pontos, como eu aqui tento demonstrar nesse slide, formando um triângulo equilátero entre os pontos A, B e C. O deslocamento entre esses pinos é medido com o uso de um extensômetro mecânico, como aqui estou usando como exemplo, aliás, um deles disponível no mercado. Ou mesmo pode ser utilizado um paquímetro, quando eu uso pinos que são colados, pinos metálicos que são colados nestes vértices desse triângulo aqui equilátero, né? As equações que eu estou aqui representando abaixo, elas permitem, então, calcular esses deslocamentos relativos. O deslocamento relativo vertical T e o deslocamento relativo horizontal N. O deslocamento relativo vertical T e o deslocamento relativo vertical N ali do nosso vértice B, ou do nosso ponto B desse triângulo aqui equilátero. É uma medida bastante interessante, que produz, aliás, resultados até bastante confiáveis para efeito de análise, para efeito de identificação ali da oportunidade de se fazer depois a melhor intervenção. Bom, com relação à detecção da corrosão da armadura, hoje é comum nós utilizarmos medição da frente de carbonatação com um indicador de pH, como aqui já mostrei na aula de hoje. O pacômetro, realizando então o que a gente normalmente chama de pacometria, a medição da resistividade elétrica, em um equipamento específico para isso, e a medição do potencial elétrico. Todos esses, aliás, 3 últimos, tanto o pacômetro como o medidor de resistividade elétrica, como o medidor de potencial elétrica, têm preços relativamente acessíveis, sendo que, aliás, alguns laboratórios ou alguns profissionais, inclusive profissionais autônomos, já possuem esses equipamentos e já prestam esses tipos de serviços, né? Para a medição da espessura da frente de carbonatação, já demonstrei aqui, vou falar mais uma vez com relação a ele. Nós utilizamos uma solução de fenolftaleína, um produto fácil de ser adquirido em casas de produtos químicos, normalmente nas cidades maiores é fácil de se comprar. Nesse caso, de se preparar essa solução, aliás, de fenolftaleína, preparado com 1% de fenolftaleína, mais 49% de álcool e mais 50% de água. E que a gente pode aí aplicar sobre a superfície com um borrifador, por exemplo, ou com qualquer outro meio para que a gente possa aí identificar, a partir desta coloração que identifica uma zona ainda com pH maior do que 9,5 e uma zona carbonatada com pH menor do que 9,5. Bom, outro equipamento bastante utilizado hoje em dia, bastante fácil de ser aplicado hoje em dia, um ensaio não destrutivo, aliás, é o pacômetro. Nós identificamos aqui no Brasil esse equipamento como pacômetro. Esse tipo de trabalho é identificado como pacometria. Estou usando aqui uma imagem como referência para representar um dos equipamentos que a gente tem à disposição para ser empregado. O pacômetro é um equipamento que permite detectar a existência da armadura, a sua posição, a sua bitola e também a sua profundidade, ou seja, o cobrimento existente, né? O equipamento, na verdade, ele emite e capta ondas eletromagnéticas de baixa frequência que permite identificar, então, a existência ou a ocorrência de barras de aço imersos nessa massa de concreto. O visor desse equipamento, como aqui eu estou utilizando como exemplo aqui nesse slide, ele mostra, então, o diâmetro da barra, do vergalhão, aliás, dentro da massa ali do concreto, e também mostra a espessura do comprimento, ou seja, a profundidade em relação à face externa desta peça de concreto, até onde se encontra, então, esse vergalhão, essa barra de armadura. Obviamente, isso numa certa posição.
Também se utiliza, aliás, o medidor de potencial elétrico, geralmente medido em milivolt, que permite determinar o potencial e a velocidade de corrosão da armadura. Mede-se, na verdade, a diferença de potencial, como estou tentando representar aqui nesse esqueminha, na lateral aqui direita desse nosso slide. Mede-se a diferença de potencial entre a armadura e um ponto qualquer de uma sonda, em que geralmente uma tensão menor do que uma tensão com menos 300 milivolts apresenta aí um risco de corrosão geralmente identificado como sendo elevado. Outro equipamento à disposição, com preços acessíveis e também é aplicado, é o medidor de resistividade elétrica, como um exemplo de equipamento empregado para esse fim. No modelo que eu estou aqui utilizando nesse slide, ele contém uma haste com 4 pinos. 2 pinos desses emitem, são, na verdade, por ele passa uma corrente elétrica que vai aqui percorrer pela massa de concreto e que depois é captada por outros 2 pinos aqui nas extremidades dessa haste. O que permite, então, o equipamento calcular a resistividade elétrica do concreto nessa região. Sendo que aqui utiliza uma tabelinha para referenciar a resistividade elétrica menor ou igual a 8, e aqui a expressão a kΩ/centímetro, como mostrado no visor aqui do equipamento, nos dá aí uma corrosão como sendo certa, uma probabilidade certa de se ter corrosão. Bom, não necessariamente esse equipamento é utilizado, obviamente, para corrosão, mas para outros fins, principalmente quando nós estamos aí preocupados com a resistência mecânica. E vou falar de alguns equipamentos para essa finalidade, então. A extração de testemunho geralmente é a melhor técnica para que a gente possa encontrar a resistência do concreto, principalmente de uma estrutura acabada. Eu estou usando aqui um exemplo, um dos equipamentos disponíveis, em que se está extraindo um testemunho de um pilar de concreto armado por meio de um equipamento elétrico em que é acoplado na sua extremidade uma serra-copo, em que se vai perfurando e vai se extraindo ou vai se sacando esse testemunho de concreto para que eu possa depois medir, então, ou determinar, então, a resistência à compressão desta estrutura aqui acabada. Obviamente que há uma interferência desse equipamento, da posição em que ele está, do local em que se retira esses testemunhos em relação à altura ou à posição de concretagem desses elementos estruturais. Os resultados desses testemunhos extraídos e rompidos são influenciados por efeitos aqui do que eu estou elencando, por efeito do bloqueamento, que geralmente diminui a resistência em até 6%. Portanto, os resultados obtidos na ruptura desses testemunhos devem ser majorados, então, em torno de 6%. Além disso, interfere, obviamente, a relação altura e o diâmetro desses testemunhos extraídos, interfere o diâmetro dos testemunhos. Geralmente, a gente trabalha com diâmetros não muito grandes. Geralmente nós trabalhamos com extração de testemunhos com diâmetro de 7,5 centímetros, ou, se for possível, com 10 centímetros ou 100 milímetros. Isso vai interferir depois nos resultados obtidos na ruptura desses testemunhos extraídos. Também interfere a direção da extração em relação à direção de lançamento do concreto no momento da execução dessas peças, desses elementos estruturais. Também interfere o efeito da exsudação, principalmente em pilares. Outros equipamentos que são utilizados, bastante utilizados, aliás, são, nesse caso, aqui 2 deles que eu utilizo para expressar o esclerômetro, aqui a figurinha à esquerda, e o ultrassom. A principal, aliás, função desses 2 equipamentos é avaliar a homogeneidade do concreto. Mas é possível, por correlação, estimar também a resistência à compressão.
E, aliás, no ultrassom é possível estimar também o módulo elasticidade, aqui identificado como módulo elasticidade dinâmico. Nesse caso, para a gente poder fazer a estimativa com esses dois equipamentos da resistência à compressão, seria interessante que pudéssemos fazer essa correlação a partir de testemunhos que fossem extraídos da própria estrutura acabada. Se, aliás, isso fosse possível, se isso for possível, né? Bom, o esclerômetro, na verdade, ele mede a dureza superficial aqui do concreto, e aí vários fatores interferem. E segue-se aí uma norma NBR 785/84, já revisada em 2003, que trata desses procedimentos para a gente fazer a esclerometria, assim como para se fazer a ultrassonografia, utilizar o ultrassom com um desses equipamentos que estou aqui usando como referência nessa figurinha aqui ao lado. Segue-se os procedimentos da NBR 8802, também já atualizada com a versão de 2013. Bom, de maneira geral, a corrosão, então, ela pode ser controlada, e aí eu vou partir, então, para as orientações técnicas gerais para intervenções em corrosão de armaduras. Elas podem ser controladas com a aplicação de barreiras, com as técnicas de proteção catódica, com as técnicas de repassivação ou realcalinização do concreto, e a proteção por uso de inibidores ou por inibição. As técnicas eletroquímicas, vou aqui apontar com a setinha do mouse, envolvem a proteção catódica, a realcalinização e também a extração de cloretos. Pode ser aplicados também revestimentos sobre as armaduras, como a galvanização e a aplicação de resina de base epóxi. Pode ser empregados algumas armaduras especiais, por exemplo, composto com aço inoxidável, ou ainda a aplicação de inibidores orgânicos ou inorgânicos, inibidores nesse caso de corrosão. E eu vou aqui explicar alguns deles para que possamos pelo menos conhecê-los. Quanto aos mecanismos de proteção com barreiras ou por formação de barreiras, eles consistem na aplicação de uma pintura, e eu vou aqui me usar um croquis para representar esses procedimentos. Ou seja, uma pintura sobre a armadura de maneira a controlar ou impedir que a umidade e o oxigênio possam atingir, possam alcançar os vergalhões, ou seja, possam alcançar a armadura, né? Podem ser aplicadas pinturas com alto teor de zinco, ou aplicado outro material que seja altamente alcalino, ou mesmo a composição de um sistema que aí leve a uma baixa permeabilidade desse sisteminha formado. O mais comum, aliás, tem sido a aplicação de material de base epóxi, aplicado com pincel, geralmente, sobre o vergalhão, sobre a armadura. Vou mostrar algumas figurinhas após para a gente poder compreender melhor. Em geral, o que a gente faz? Faz-se a remoção do concreto danificado e a limpeza das armaduras, como represento aqui nessa figurinha identificada pela letrinha aqui A, nesse nosso slides. Na figura B, represento aqui a aplicação de uma película aderente aqui aplicada sobre o aço. A aplicação, aliás, pode ser realizada em uma ou duas demãos, é um produto no estado líquido, conforme, aliás, indicado pelo fabricante do produto que você selecionou para ser utilizado nesse caso. Aliás, uma diversidade de bons fabricantes de produtos no mercado que pode ser facilmente consultados junto aos sites dessas indústrias, aliás, para você obter as informações quanto às características desses produtos e para que você possa também conhecer quais são os procedimentos para se fazer a aplicação correta. Já na figurinha C, então, aqui à direita do nosso slide, eu represento a recomposição do concreto danificado com ou sem a aplicação de pontes de aderência entre o concreto velho e o novo material de recomposição. Nesse caso, pode ser empregado como material de recomposição diversos tipos de argamassa. Geralmente são argamassas cimentícias modificadas com polímeros, podendo conter também algumas fibras. Ou, dependendo do tamanho da região
a ser recomposta ou a ser reconstituída, nós fazemos uso de groutes, também modificados com polímeros, podendo conter também alguns tipos de fibras. E da mesma forma, há bons produtos disponíveis, tanto de argamassas, dessas argamassas modificadas com polímeros ou groutes também modificados. Há bons produtos no mercado e você pode encontrar informações em relação às suas características e seus procedimentos corretos de utilização diretamente no site dos fabricantes. Quanto à proteção catódica, ou o mecanismo de proteção conhecido como proteção catódica, ela é realizada com a polarização da armadura por uma corrente chamada de corrente impressa, uma corrente colocada, de maneira que o potencial da armadura fique nessa zona, como aqui estou tentando representar nesse gráfico, de imunidade, chamada zona de imunidade do diagrama de equilíbrio potencial entre aqui expresso e em relação também à alcalinidade, em relação ao pH. Essa técnica, aliás, de corrente impressa, como aqui estou usando, empregada mais regularmente em edificações que não são convencionais, ou seja, não são as nossas edificações correntes. Mas estou aqui trazendo como exemplo para que possa ser conhecida, ou que possa se conhecer quais são as técnicas que a gente tem à disposição. Nessa técnica aqui, ou nesse exemplo aqui que está sendo tratado, um pilar de uma ponte de concreto, a técnica consiste na aplicação de uma corrente elétrica contínua. Dá para aqui notar, ou dá para aqui verificar o equipamento elétrico, né? Fixado aqui na borda desse pilar, ou uma corrente contínua entre o ânodo, por exemplo, uma malha de titânio que está aqui colocada internamente, permanentemente colocado, ou seja, constantemente fixado aqui na superfície de concreto e também fixado na armadura do concreto. Outra técnica, aliás, também ainda como proteção catódica, é utilizar estas pastilhas, ou a colocação de ânodos chamados de ânodos ou pastilhas de sacrifício no interior dos elementos do concreto. Aqui são essas pastilhas sendo colocadas, dois exemplos sendo colocados, nesse caso utilizando uma argamassa cimentícia já modificada. A pastilha aqui com um núcleo, esse núcleo normalmente é de zinco puro. Esse núcleo, aliás, de zinco puro, podendo ser também de alumínio, é que vai ser um material de sacrifício. O zinco, aliás, é um metal mais eletronegativo, ou seja, mais reativo, se eu comparar na série galvânica com o aço. Essa é uma proteção catódica com pastilhas que são inseridas aqui no meio do material que vai ser composto, mas são conectadas eletricamente com as armaduras para que a corrosão ocorra nesse elemento de sacrifício que está no interior dessas pastilhas. Já à disposição essas pastilhas, aliás, para serem utilizadas, comercializadas, aliás, regularmente aqui no nosso país, aqui no Brasil. Com relação ao mecanismo de repassivação das armaduras, ele consiste em restabelecer o pH elevado ao redor das armaduras. O mecanismo de realcalinização química tem sido empregado para estabelecer ou restabelecer a alcalinidade do concreto e criar condições para a repassivação das armaduras. Ou seja, o próprio concreto é tratado, não havendo a necessidade de retirá-lo, removê-lo. De modo geral, a técnica consiste em aplicar uma solução alcalina, como aqui está demonstrado, dessa figurinha que eu estou inserindo nesse slide, sobre a superfície do concreto que vai ser tratado. A solução alcalina, então, ela penetra por absorção e difusão nos poros do concreto, levando, então, à realcalinização do concreto e, então, consequentemente, à passivação da armadura. Essa técnica, apesar de ser bastante eficaz, ela ainda não é regularmente aplicada ou não tem uma prática constante aqui no Brasil. Outra técnica de repassivação envolve aqui a aplicação de um campo elétrico para que ocorra, então, a realcalinização. Essa técnica é, aliás, chamada de realcalinização eletroquímica, porque, de um modo geral, a técnica consiste em se aplicar
um campo elétrico entre a armadura da estrutura, como aqui estou demonstrando nessa figurinha, e um ânodo externo. Por exemplo, uma malha de titânio, na presença de uma solução alcalina, como, por exemplo, o carbonato de sódio, que vai funcionar como sendo um eletrólito. A técnica, aliás, ela é temporária, ou seja, a corrente elétrica ela é cessada, ou ela deixa de ser aplicada, geralmente em torno de uma semana, assim que se verifica que se está restabelecida a alcalinidade do concreto e, portanto, a passivação da armadura. Ou seja, o serviço é então considerado concluído. Também é uma técnica que aqui eu apresento, mas que ainda, apesar da sua eficácia, não ser regularmente aplicada ainda no nosso país, né? Mas são aplicadas regularmente para se fazer a proteção por inibição, que é, na verdade, a aplicação de inibidores de corrosão anódicos, catódicos ou ainda misto, que podem ser utilizados, nesse caso, o uso de nitritos de cálcio, de sódio ou mesmo as aminas. Em geral, esses produtos são aplicados, como aqui tento representar nessa fotografia, os produtos são aplicados na forma líquida, ou seja, por impregnação, como ele está fazendo aqui, aspergindo sobre a superfície, ou por um pincel, ou ainda com um rolo, em 2 ou 3 aplicações, em 2 ou 3 demãos, de acordo, obviamente, com a indicação do fabricante desse produto. Os inibidores aqui, como está sendo aplicado, eles penetram por difusão nos poros do concreto e pode atingir, aliás, até em torno de 4 centímetros, 40 milímetros, um mês após a aplicação, claro que dependendo da porosidade do concreto. Esses produtos, aliás, também agem aumentando a vida útil do concreto em relação à corrosão, o que permite para nós que trabalhamos com manutenção predial uma intervenção com relação à manutenção em períodos maiores, aliás, com maior periodicidade. Bom, para finalizar, vou apresentar os procedimentos mais comuns ou os procedimentos tradicionais para a reparação dos elementos estruturais de concreto armado com corrosão de armadura, tomando por base o que nós aqui vimos na aula de hoje sobre concreto armado e também na aula passada, envolvendo concreto armado. O procedimento, em resumo, ele consiste então na remoção do concreto na região degradada, na limpeza da armadura, na aplicação de uma pintura de proteção dessas armaduras, desses vergalhões, ou de todos eles, e na recomposição dessa região degradada, ou na recomposição do concreto, ou com o uso de uma argamassa, ou com o uso de um grout, como aqui também já havia comentado. Vou apresentar essas principais etapas do que eu estou chamando aqui de um procedimento tradicional para se fazer a reparação dos elementos estruturais de concreto armado, obviamente atingidos com corrosão de armadura. Bom, a primeira etapa, ela trata da remoção do concreto nessa região degradada, como aqui está sendo representado. Nesse caso, a gente pode utilizar vários equipamentos ou vários modos de remoção dessa camada de concreto. Como aqui estou apontando nessa primeira figurinha acima, a escarificação manual, por meio de apicoamento, que é realizado com, nesse exemplo aqui, um ponteiro ou uma talhadeira e uma marreta leve, em que a gente remove o concreto numa profundidade aqui de 2 a 3 centímetros, passando aqui do vergalhão principal, para que a gente possa, aliás, fazer a limpeza, fazer depois a aplicação e a recomposição desse elemento estrutural. Esse serviço de escarificação manual ele é viável, obviamente, somente em áreas pequenas, ou é viável naqueles locais onde a gente tem uma certa dificuldade em utilizar outros tipos de equipamentos. A gente consegue manualmente remover uma pequena região aqui degradada. Já com a escarificação manual, a gente pode utilizar um martelete elétrico pequeno, como estou tentando representar aqui nessa figura aqui ao lado,
Com esse equipamento, aliás, é possível então eu remover áreas maiores de concreto, mas também com uma espessura não muito grande. O que é importante na utilização desses equipamentos, ou seja, na remoção do concreto nessa região degradada, é que nós façamos o corte do concreto na área danificada de modo que ele fique com arestas ou com superfícies retas, podendo ser usado para isso uma máquina previamente com uma maquita, uma máquina de disco de corte, uma máquina de disco de corte diamantado, tomando cuidado, obviamente, para que a gente não corte as armaduras, de modo que facilite, então, a remoção de todas as partes soltas. E, obviamente, a gente vai remover, por um desses processos, também todas as regiões carbonatadas que possam ser aí identificadas. Lembrando que a profundidade de corte, se possível, deve ser maior do que 2 a 3 centímetros, além do vergalhão principal, para que a gente possa realmente fazer a remoção de toda a camada aqui oxidada ou corroída que possa ter sobre a superfície. Posso fazer a sua limpeza e posso fazer a aplicação da proteção escolhida. Bom, na segunda etapa, como aqui estou demonstrando, a gente faz a limpeza da armadura, ou seja, passa-se a fazer a limpeza da armadura. O lixamento, como aqui estou utilizando como exemplo, ele pode ser manual ou pode ser elétrico. O lixamento manual ele pode ser feito aqui, como nesse exemplo, com lixa grossa, e principalmente a atividade mais adequada é feita com escova de aço com cerdas de aço, para que a gente possa fazer a limpeza ali principalmente dos vergalhões, ou em áreas bastante grandes com lixamento com lixadeira elétrica, em armaduras de bitola grande ou em regiões que eu posso entender que há uma degradação bastante grande do concreto. O importante nesse procedimento é que a gente retire, em qualquer um deles, retire toda a camada solta do contorno do vergalhão, ou seja, aderente ao vergalhão. Após isso, deve ser então removida toda a poeira, toda a graxa ou qualquer outro tipo de impureza. E aí eu posso usar então para fazer a limpeza do local um jato de ar comprimido com compressor de ar, obviamente que contenha filtro de ar e filtro de óleo para não impregnar com óleo o local em que a gente tratou. Ou um jato de água então para fazer a limpeza final aqui da região degradada. Limpada a armadura e limpado o local aberto ou o local onde havia a degradação, passa então a terceira etapa, ou seja, a aplicação da pintura de proteção da armadura, e aí há vários produtos a serem escolhidos em função da condição para cada uma dessas edificações e as características que queira se realizar para as intervenções de corrosão das armaduras. Bom, após a limpeza das armaduras e da região aberta do concreto, pode-se então aplicar a pintura de proteção, como aqui estou utilizando nessa figurinha, para demonstrar que nesse caso está sendo aplicado um produto líquido com o uso de um pincel, aplicado em 2 ou mais demãos, e aí vai depender, obviamente, da indicação do fabricante do produto, que foi selecionado para esse serviço de recuperação. Faz, por último, então, a recomposição do concreto. Antes de realizar, aliás, a recomposição de concreto, pode ser necessário a execução de uma ponte de aderência entre esse material novo, esse concreto novo, essa argamassa nova, esse grout novo, e o concreto anterior, que eu vou chamar aqui, eu vou identificar aqui como sendo um concreto velho. Em geral, aliás, em grandes extensões de recomposição, torna-se necessário aplicar uma ponte de aderência que pode ser conseguida pela aplicação de uma nata de cimento com algum aditivo, um acrílico, por exemplo, ou mesmo uma pintura de base epóxi. Esse procedimento que eu estou aqui me referindo, ele é válido para os concretos de baixa resistência ou de alta porosidade. Para os concretos de boa resistência, ou seja, maior que 20, 25 megapascal até 50 megapascal, pode-se pensar em dispensar a execução dessa ponte de aderência. No entanto, a gente deve saturar o local, a região com água, desde que não ocorra empoçamento dessa água, ou seja, o exagero dessa água ali aplicada. Aí sim, a recomposição do concreto. E
recomposição da seção desse elemento estrutural ele pode ser executada com aplicação de uma argamassa polimérica para pequenas extensões e profundidades. Estou usando aqui a representação da aplicação de uma argamassa polimérica numa pequena espessura aqui de recomposição dessa seção desse elemento estrutural. Quando há grandes extensões, a gente passa a utilizar grautes modificados, então em áreas maiores a serem recompostas, ou mesmo com concretos, aí para reparações de grandes peças de concreto. Bom, finalmente, quando for constatada a perda de seção da armadura devido à corrosão em mais do que 10% da seção original de aço, é necessário, então, reconstituir a armadura com a montagem e a colocação de uma armadura adicional, a fim de que a gente possa recompor a seção de aço resistente. Como estou representando aqui nessa figurinha, como sendo um croquis de uma seção transversal em que se faz essa recomposição dessa armadura para que se possa depois fazer o preenchimento e a recomposição do concreto para a reconstituição da seção resistente, né? Esse é um croquis, aliás, genérico, adotado para reforço dos pilares, e aqui eu estou usando como referência de onde eu tirei esse croquis aqui genérico, e a colocação dessas novas barras longitudinais, mostrado aqui nesse croquis em elevação, em que se coloca formas e se preenche, ou se lança o grout dentro dessas formas. Há um cachimbo aqui com uma abertura para facilitar o lançamento desse grout, e aí fazer então a recomposição dessa região que teve também a armadura reconstituída em função de uma perda generalizada por corrosão da seção de aço resistente, né? Bom, enfim, era o que eu havia programado para tratar sobre esse assunto envolvendo o concreto armado. E eu gostaria então de finalizar a nossa aula de hoje sintetizando o nosso estudo nessa unidade número 6, envolvendo o concreto armado, nos seguintes aspectos que eu estou aqui elencando. Ou seja, as principais deficiências nas estruturas convencionais de concreto armado foram classificadas aqui no nosso estudo como sendo deflexões ou flechas ou outros tipos de deslocamentos, também como a ocorrência de fissuras e trincas, e também como abordei aqui como uma das principais deficiências, a corrosão da armadura. No que diz respeito às deflexões, as flechas e outros tipos de deslocamentos, as causas principais elas estão relacionadas com as deformações provocadas pela variação das condições ambientais, como eu havia categorizado, e obviamente pela ação também dos carregamentos. Quanto aos deslocamentos nos elementos estruturais, há limites, ou seja, há limites aceitáveis desde que não ultrapassem o estado limite de deformação exercida, nesse caso estabelecido, como aqui já havia mostrado na aula anterior, na nossa NBR 6118, na versão de 2014. Com relação às fissuras e às trincas, são originadas principalmente por excesso de cargas aplicadas, por técnicas inadequadas de desfimbramento, ou seja, da retirada dos escoramentos, da variação de temperatura ambiente, e os processos também de hidratação das partículas de cimento Portland. As fissuras e as trincas, elas impactam, como a gente já viu, dentre outros aspectos, principalmente na durabilidade da estrutura de concreto armado, por permitir a entrada dos agentes agressivos e a se instalar, então, o processo de corrosão das armaduras. E quanto à corrosão da armadura, o mecanismo de formação está essencialmente relacionado com o transporte de líquidos e os agentes agressivos, e aí eu tratei na aula de hoje, basicamente do gás carbônico, dos íons cloreto, nos poros do concreto. Portanto, concretos mais densos, concretos menos porosos, concretos de maior resistência à compressão, concretos com maior consumo de cimento e com cobrimentos maiores tendem a levar as nossas edificações, as nossas estruturas de concreto armado a uma vida útil mais longa,
ou se atingir, nesse caso, se atendendo a todos esses requisitos, a vida útil projetada e estabelecida ali pelo projetista. Enfim, era isso que eu gostaria de tratar sobre o assunto concreto armado nessa nossa unidade número 6. Gostaria aqui de voltar e relembrar, no final da aula passada, eu lancei a avaliação número 2, valendo 30 pontos, aliás, com a data de entrega prevista, em que nesta avaliação da disciplina, a sua tarefa é diagnosticar e especificar os materiais e as técnicas para se fazer a intervenção em corrosão da armadura de elementos ou de um elemento de concreto armado de uma edificação. Essa edificação você pode escolher livremente, ou seja, uma edificação em que você possa adentrar para poder fotografar, para poder verificar algumas condições, para que você possa fazer a sua análise e possa fazer então a especificação de materiais e técnicas para intervenção na corrosão de armadura. Fundamentado, obviamente, no assunto discutido nessa disciplina e em outras fontes bibliográficas, verifique quais são as causas prováveis também que levaram à formação destas patologias. E aí, então, faça a especificação dos materiais e das técnicas, como eu havia ali comentado, a fim de que o elemento que você está usando como análise, um pilar, uma viga, uma laje de um edifício que você escolheu, volte então a apresentar um comportamento considerado como sendo satisfatório. Lembrando que o resultado dessa tua tarefa, ou dessa atividade de avaliação número 2, deve ser apresentado em um documento redigido, um documento escrito, com no máximo 4 folhas. Bom, o que eu gostaria então de tratar sobre concreto armado, apresentei nessas nossas 2 aulas, compondo então a unidade de estudos número 6. Na nossa próxima aula, na próxima semana, a gente entra e começa a estudar outro sistema envolvendo a unidade de estudo número 7. Agradeço mais uma vez a oportunidade de estar aqui com vocês. Então, até a nossa próxima semana, na próxima aula. Obrigado.